E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da EAR do ano de 2023 que fala para a gente o seguinte: um ouvinte desloca-se com velocidade constante em uma trajetória retilínea que interliga duas fontes sonoras imóveis, as quais emitem sons de frequências diferentes aproximando-se da fonte de menor frequência. Sabendo-se que a razão entre as frequências é igual a 0,8 e que a velocidade de propagação do som no ar é de 333 metros por segundo, qual deve ser a velocidade de deslocamento em metros por segundo do ouvinte para que as frequências aparentes das duas fontes percebidas por eles sejam iguais? Olha só, vamos entender o que está acontecendo. A gente tem aqui duas fontes, ok? E aí eu vou dizer para vocês que a fonte 1 tem uma frequência maior que a fonte 2. E aí, esse observador, ele vai estar caminhando com uma velocidade nesse sentido para a fonte 2, né? Porque ele fala que ele está se aproximando da fonte 2. E para esse problema dar certo, a gente tem que entender que se ele está se aproximando da fonte 2, ele vai acabar se afastando da fonte 1. E aí, a gente vai começar a fazer o referencial do efeito Doppler, que ele vai sempre partir do observador para a fonte. Luiz, mas tem duas fontes, o que eu vou fazer? Você vai traçar dois referenciais. O referencial que eu vou fazer agora vai ser em relação à fonte 1. Então, vai sair do observador para a fonte 1. Esse aqui é o nosso primeiro referencial para eu fazer uma análise de efeito Doppler para a fonte 1. E eu vou traçar um outro referencial para a fonte 2. O referencial sai sempre do observador em sentido à fonte. Beleza? E aí, a gente precisa lembrar que a frequência observada, que vou colocar aqui como FO, vai depender da frequência original da fonte, vezes, aí a gente vai abrir um parênteses grandão aqui, velocidade do som, mais ou menos velocidade do observador, sobre velocidade do som, mais ou menos velocidade da fonte. E aí, nesse caso, ele fala que as fontes estão imóveis. Olha que imóveis significa que elas estão em velocidade zero. Então, nessa expressão do efeito Doppler, a frequência já vai ser zero. Esse referencial aqui vai, então, dizer para a gente o sentido da velocidade do observador em relação a cada efeito. Por exemplo, para a fonte 1, né, para a frequência observada da fonte 1, a gente vai ter o seguinte: como a velocidade do observador nesse desenho está para o sul e o referencial está para o norte, a gente vai dizer aqui que nesse caso, vou colocar de roxinho, a velocidade do observador vai ser menor que zero, beleza? Então vai ser negativo. Logo, a nossa expressão vai ficar F, nesse caso vai ser o F1, vezes velocidade do som menos velocidade do observador, tudo isso divididos pela velocidade do som. Para o segundo caso, né, a gente vai calcular agora a frequência observada em relação à fonte 2, a gente vai ter F2 vezes velocidade do som. Nesse caso, o referencial vai estar a favor da velocidade, então a velocidade do observador vai ser maior que zero. Então, aqui eu vou colocar um sinal positivo. E assim a gente vai dividir isso aqui pela velocidade do som. Fecha parênteses. A gente quer que essas frequências percebidas sejam iguais. Então, a gente vai ter o seguinte, ó, F01 tem que ser igual a F02. Essa relação a gente vai usar para calcular a velocidade do observador. Vamos lá.
Vou pegar essas expressões aqui e vou substituir lá. Ó. F01 vai ser F1 vezes velocidade do som menos velocidade do observador sobre velocidade do som, igual a F2 vezes velocidade do som, nesse caso aqui vai ser mais velocidade do observador, sobre velocidade do som. Vamos lá, o que a gente pode fazer? A gente pode simplificar a velocidade do som com velocidade do som. A gente vai ficar com F1 vezes velocidade do som menos velocidade do observador igual a F2 vezes velocidade do som mais velocidade do observador. Ele diz para a gente que a razão entre as frequências, né, é igual a 0,8. Então, a gente precisa lembrar o seguinte, a gente adotou aqui, nesse caso, que F2 é menor que F1. Então, na razão, a gente pode dizer o seguinte, que F2 sobre F1 é igual a 0,8, beleza? Porque se a gente transformar isso aqui em fração, a gente vai ter 8 sobre 10. Como o maior número está no denominador, vai indicar que esse valor aqui é maior do que o valor que está em cima, beleza? Então, eu posso dizer, com base nessa relação, nossa, isso aqui está uma embolação, que F2 é 0,8 F1. E essa relação eu vou substituir. Vamos lá. Eu vou começar a substituir todos os valores agora. Então, a gente vai ter que F1, que eu não vou mexer nele. A velocidade do som é 333, menos a velocidade do observador, que eu vou chamar de V, tá bom? Igual a F2. F2 é 0,8 vezes F1, vezes a velocidade do som é 333, mais a velocidade do observador, que eu vou chamar de V. Posso simplificar esse F1 com esse F1. A gente vai ter 333 menos V, igual a 0,8. Ele vai fazer uma distributiva com esses dois termos. A gente vai ter, então, 0,8 vezes 333 mais 0,8 V. E aí, agora a gente vai resolver essa equação do primeiro grau, né? Se você chegou até aqui, com certeza você sabe resolver a questão. Olha só, a gente vai ter 333, eu vou passar esse termo aqui que está sem nenhuma letra para o outro lado. Vai ficar menos 0,8 vezes 333 igual. Esse cara aqui que está com V, eu vou passar para o outro lado, ele vai ficar somando. Então, a gente vai ter 0,8V mais V. Olha só, gente, fazendo essa conta, a gente vai ter 333 menos 266,4 igual a 0,8V mais V vai dar 1,8V. Vamos fazer essa continha aqui. Essa subtração vai resultar em 66,6. Isso tem que ser igual a 1,8V. Isolando o V, a gente vai encontrar o seguinte. O V que a gente está procurando vai ser uma razão de 66,6 por 1,8. Você pode multiplicar por 10 em cima e embaixo para tirar essa vírgula. Vai ficar 666 sobre 18. E assim, a gente vai encontrar uma velocidade de 37 metros por segundo. Não pode ser uma pessoa, tá, gente? Mas vamos deixar assim. O gabarito vai ficar a letra B. E eu vou ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.